Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Estamos chegando, muito boa tarde para você, uma ótima sexta-feira aqui na 87 FM. Estamos começando mais um programa Fagulhas de Luz, falando do artigo de Sidney Fernandes, O Gigante do Evangelho. Olá, Sidney, e a sexta? Como é que tá a sexta, Sidney? Maravilhosa, estamos nos preparando para o final de semana e para mim não tem sábado, domingo não, nós estamos sempre trabalhando, estudando, procurando escrever o dom que Deus me deu e a facilidade para levar os textos, os livros, os artigos que possam talvez trazer alguma reflexão para os nossos leitores. E falando sobre o gigante do Evangelho, Paulo, uma pergunta, né, Sidney? Fica agora. Você falou aí sobre o Paulo, que ele fazia, sobre as tendas, e depois ele teve a conversão. Ele mudou de classe, Sidney? Completamente. Paulo fazia parte da elite romana. O pai dele, que era construtor de tendas, deu-lhe a função de tecelão e ele passou a sobreviver disso, não mais como senhor, como comerciante, como empresário. E não pegava bem para o romano, o cidadão romano, trabalhar, porque ele tinha escravos que trabalhariam por ele. Para Paulo, isso sumiu, desapareceu. Em vez de empregador, dono de uma oficina que fabricava tendas, acabou sendo ou um trabalhador assalariado que mal ganhava, mal e mal para o suficiente para sobreviver, às vezes dependendo de um irmão ou outro aí para ajudar nas suas necessidades. Nós sabemos que os missionários da época costumavam encostar assim em famílias ricas. Eles, durante o dia, forneciam instruções para os filhos desses ricos e depois ganhavam dinheirinho, alimentação, para poder fazer as suas pregações. Outros mendigavam em praça pública e outros ainda eram sustentados pelas igrejas. Paulo não admitiu nenhum tipo desses de sobrevivência. Aliás, numa das epístolas, por ele ter escolhido trabalhar com as próprias mãos, exercendo a profissão que o pai o havia ensinado, o que equivalia a assumir a condição de escravo, numa das ocasiões ele escreve assim, na primeira carta aos Coríntios: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Ganhar mais dinheiro? Negativo. Ganhar mais tempo e possibilidade de pregar às pessoas o Evangelho do Cristo, as palavras do Cristo. Aliás, nem se pode falar em evangelho, que não existia ainda nem o evangelho pronto, mas as cartas de Paulo foram os primeiros textos do evangelho. Paulo fez questão de trabalhar com as próprias mãos, tornando-se um exemplo vivo e fonte de uma verdadeira honradez. E na segunda-feira nós vamos falar um pouquinho mais do pai de Paulo, que era um respeitado comerciante e ele queria que o filho continuasse com seus negócios. Para Paulo foi um péssimo negócio passar a pregar o Cristo. Daí os sofrimentos, as dores, as necessidades, as prisões porque ele passou, dando a Paulo, assim, uma condição muito difícil para completar aquela tarefa de que ele havia recebido de Jesus. Muito obrigado a todos. Na segunda-feira estaremos de volta com mais um programa Fagulhas de Luz. Meu abraço aos trabalhadores que estão nos ouvindo, às donas de casa, às costureiras, aos deficientes visuais que nos acompanham, mas não saiam daí não. Não mude de estação não. Daqui a pouco estará aqui Paulinho Ferreira com o seu programa Tudo a Ver.